Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo bem? Ah. Bom, hoje nós temos alguns irmãos nossos estão viajando a trabalho, então estamos um pouquinho desfalcados, que eles estão trabalhando. E eu vou trazer, assim, fazer um comentário sobre algumas situações que me incomodavam muito quando... até quando eu lia a Bíblia, que eu estudava, eu questionava muito certas situações. Para mim era muito difícil aceitar um Deus que mandava matar crianças, matar pessoas, mandava guerrear. Era muito difícil ver, ordenar o povo que invadisse terras, matassem todos e tomassem as terras. Então, eu não via de uma forma assim que dizia, é a terra prometida que está sendo dada. Não, a terra não foi prometida, ela foi tomada. Então, eu via dessa forma, isso me incomodava muito, essa situação de guerra e lutas, a violência. E era muito, nessa época até, era muito se colocado sobre deuses, né? Aí que uma nação cultuava um deus, outra nação cultuava outro deus. Eu vejo até, assim, vou trazer uma colocação minha, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado. Para mim eram mais, assim, consciências, vamos colocar arcontes, né, que dominavam determinadas nações e influenciavam as pessoas. Então, como diz quando o apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra corpo a corpo, não é corpo e sangue, a nossa guerra é nas esferas espirituais. E quando diz que a Terra é uma cópia pobre do que é no lado no universo, no lado espiritual, se é uma cópia pobre, imagina o que não ocorre lá. Tá? Se aqui a gente já vê tanta guerra, tanta brutalidade, imagine no universo. A coisa deve ser em nível bem mais intenso, que a gente não tem noção, porque nós não estamos vendo. A gente vê o que está numa dimensão, na terceira dimensão para nós. A gente não consegue ver o que está em outras dimensões. Numa quarta, quinta, a gente não consegue ver. A não ser que seja muito bem trabalhado, com uma mediunidade bem aberta para poder ver. Então, eu sempre vi isso de uma forma muito... eu não vejo como a fonte, vamos colocar assim, como a fonte criadora, como... como o pessoal fala, Deus Pai e Mãe. Eu não vejo dessa forma. Que, como evangélica, a gente aprendia que era Deus lá, separado. Não, então, eu nunca aceitei dessa forma, assim, E até os salmos, ela colocou um salmo de Davi e eu disse assim, eu não vejo o salmo como louvor, aquele salmo como louvor, porque só fala em destruição, só fala em destruir inimigos, só fala em matar. A pessoa, em momento algum, está colocando ali, olhando as dificuldades dela, o que ela tem que mudar. Ela se coloca como um ser superior, que tem aquele Deus que cuida dela, e o restante tem que ser destruído, vê como inimigo. Então, isso sempre me incomodou, essa situação. Eu até, quando eu, às vezes, ia pregar nas igrejas, eu falava, eu não vejo Deus com um chicote na mão e um porrete na outra, né? Dessa forma que eu vejo Deus. Eu não vejo Deus batendo nos seus filhos dessa forma, tirando vidas, eu não vejo. Então, eu vejo Deus como uma fonte de amor, inesgotável de amor. E até as experiências que nós tivemos aqui no início da plataforma, lá atrás, que só estava eu, Sabrina, Solange, Valdemir, mas assim, nesse início lá atrás, e que vocês vão ver, porque o nosso livro já está pronto, já terminei,
já foi feita, passou por 3 revisões ortográficas, agora o Russell está fazendo a capa. Então, espero que em janeiro a gente consiga lançar esse livro que conta um pouco da nossa história aqui, do trabalho que era desenvolvido naquela época. E vocês vão ver que era um trabalho de muito amor, muita entrega, e as mensagens que a gente recebia, as mensagens de muito amor. Os mentores vinham, traziam muito conhecimento. Eu até brinco aqui, porque teve uma que me marcou, uma experiência que foi muito marcante, e vocês vão encontrar isso no livro, que foi de um herê que vinha na Sabrina, que se chamava Tupi. No canal tem poucas gravações de Tupi, que ele já veio poucas vezes, porque nessa fase que a gente começou a gravar e colocar no YouTube, o Tupi já era um adolescentezinho, porque na época lá atrás ainda era criança, estava bem, bem pequeno. E nessa fase que está no canal, ele já está mais crescido, ele até diz que ele é um adolescente. E foi interessante que ele, fazendo o resgate com a gente aqui, a Solange falou assim para ele: eu vou permitir que você faça o resgate. Ele estava incorporado na Sabrina, e ela disse assim: hoje é você que vai fazer o resgate, eu vou permitir. E ela permitiu que o espírito incorporasse nela, e o herê Tupi foi como é que se diz? Era a palavra que me fugiu agora. Foi doutrinar o espírito. Aí isso me marcou muito, foi muito interessante, porque ele falava, e o espírito dizia assim para ele: eu me culpo, porque hoje eu comprei coisas que hoje eu não tenho mais e fiz minha família sofrer. Aí ele falou assim: eu quis essas coisas, eu tomei alguma coisa assim. Aí o Tupi disse assim: eu também, eu quis meus doces. Aí ele fala assim: só tem criança nessa casa. Porque quem estava doutrinando ele era um herê, ele só tem criança. Aí ele continua conversando com o Tupi, e aí tem uma hora que ele fala para o Tupi, ele diz que ele é uma M. Eu sou uma M. Aí o Tupi diz assim: não fala isto, você não sabe o que é M. Aí ele: mas o que eu sou? Mas o que é? Ele falou assim: M é aquilo que sai lá de baixo. Isso é M. Então, aí falava assim com ele dessa forma. E a gente se divertia vendo, e era muito interessante, que a gente aprendia muito ali com as crianças. Nós aprendemos por que o espírito vem como criança, foi ensinado, isso está lá no livro. Por que ele regride a ponto, ele chega a engatinhar, tinha espíritos que vinham engatinhando, ele estava recomeçando, porque ele foi num contexto que ele caiu tanto, que tiveram que apagar toda a memória dele para ele começar como bebê. Senão ele não ia, ele ia entrar num processo, talvez ia entrar como um ovoide, ia se destruir mais ainda. Antes que ele fizesse mais danos a si, eles apagavam toda a memória dele, e ele começava como um bebezinho engatinhando, ele engatinhava. E a gente ali dando todo apoio, ajudando na evolução daquele espírito. E era assim o trabalho na casa. Esse apoio que a gente dava, ajudando esses irmãos. E às vezes vinha um herê numa irmã, um herê na outra irmã, um herê na outra irmã, e havia diálogos entre eles conversavam e traziam o que era o plano espiritual. Eles trazendo como era lá, o que eles faziam. Até era interessante que teve um que disse assim, que ele foi fazer a prova e que ele não sabia nada. O outro dizia assim para ele: também tu ficou jogando bolinha de papel em cima da professora. Então, e a gente vendo as coisas ali, sabe? Isso era um trabalho que a gente fazia aqui, não só com os herês, mas com muitos irmãos. A gente dialogava, tinha debate, tinha irmãos que eram trazidos aqui, a gente começava o trabalho, como a gente está aqui. De repente, vinha um irmão numa médium da casa, ficava ali naquela médium, ouvindo a palestra que era feita.
Aí ele interagia com a gente, aí ele dizia, eu fui trazido aqui para ouvir essa palestra, e foi bom, porque eu passei por isso, essa palestra foi interessante. Então, era o trabalho desta forma, tá? Era um trabalho muito bonito que a gente realizava, e foi bem mais lá atrás. E é esse trabalho que acredito que vai aperfeiçoar mais, porque nós vamos entrar numa nova etapa. Eu até sugeri, eu falei assim, vamos trazer debates importantes, a gente programar um estudo e a gente debater e dividir esse debate com as pessoas, que isso vai ser crescimento para todos nós a aprender. E o que a gente viveu nessa época só consolidou mais em mim essa questão desse Deus de amor. Porque eu vi ali o amor do Pai pelas vidas, como ele lutava pelas vidas. Ele fazia de tudo para resgatar uma vida, sabe? De tudo. Tudo estava ali para resgatar uma vida, até que esse irmão aceitou a ajuda e foi sendo doutrinado por um herê, incorporado numa irmã. Então, eram trabalhos maravilhosos. E só reforçou essa minha visão de que Deus não vive com um porrete e um chicote. Não, é amor. Muito amor e amor. Até eu vejo esse momento de transição, que eu até trago, a gente vê Chico Xavier. Como eu já estudei sobre Chico Xavier, sobre Bezerra de Menezes, está lá. Eles vieram de capela, vieram exilados para cá, porque fizeram destruições grandes, vieram exilados para cá. E é um trabalho lindo que eles fizeram aqui. Fizeram um trabalho lindo, deixaram um legado maravilhoso, e possivelmente eles têm condições de voltar. Ainda estão aqui nos ajudando. Então, eu vejo o exílio de uma forma de crescimento. Eu não vejo de forma de punição. Não, eu vejo crescimento. Muito crescimento. E, de acordo com a vibração de cada um, eles vão para o local que deva ir, que precisam ir. Aí eu vejo na nossa época do passado, na época dos profetas. Aí fala assim, os profetas eram espíritos evoluídos, tá? Evoluídos. De onde eles vieram e o que fizeram? A gente não sabe. De onde veio Jeremias e o que ele fez? Será que ele explodiu bomba? Que destruição ele fez no planeta dele? De onde veio Daniel? Então, é isso que eu questiono. Eles chegaram numa evolução, mas de onde eles vieram? O que eles fizeram? Porque todos nós passamos por isso. Como Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, todos nós passamos por esse processo de evolução. E Jesus mesmo disse que ele também passou pelo mesmo processo e fez também muita coisa errada. E hoje, olha a evolução dele. Então, os profetas vieram para cá, fizeram um trabalho lindo. E de onde eles vieram? O que foi lá? A gente não para pensar nisso. A gente só olha as coisas boas, né? Diz assim, não, foi maravilhoso, tá? Mas a gente tem o exemplo de Chico Xavier, tem o exemplo de Bezerra de Menezes, que eles tiveram a coragem de falar. Eles gravaram, deixaram isso registrado para nós, para saber o que eles foram. As coisas que eles fizeram, por que eles vieram para cá. Então, isso é bom a gente pensar e ver o quão maravilhoso é o nosso Pai, porque vieram para fazer um trabalho bonito e fizeram um trabalho lindo. Evoluíram aqui e cresceram bastante rápido. Se a gente for pensar em tempos... Hoje eu estava ouvindo até um vídeo de um rapaz que estava falando sobre os Anunnakis. Eles fizeram... Eu até estava assistindo esse vídeo e bate com um livro que eu estou lendo, que fala sobre os pleiadianos, das pesquisas, que eram 12 representantes, eram 12 raças que representavam aqui no Brasil.
Então, eles entraram, eles concordaram em fazer essa pesquisa de DNA. Então, se uniram para fazer as pesquisas. Então, não foram só os pleiadianos, foram vários, inclusive os Anunnakis. Os pleiadianos foram para Lemúria e os Anunnakis ficaram na Atlântida. Então, a gente vê eles tinham uma evolução tecnológica, mas a moral não. Tanto que foram alterar o DNA dos que habitavam aqui para transformá-los em escravos, trabalhadores, servos. Eles foram escravizados, foram abusados. Então, ficou assim uma postura de impôs um legado destrutivo, sabe? Porque queriam trabalhadores braçais, trabalhadores porque eles não queriam trabalhar. Então, a gente vê que tudo foi de forma assim. Aí a gente fala assim, eles tinham os Anunnakis como deuses, porque eles tinham a supremacia, eles tinham conhecimento, a tecnologia, eles dominavam pela tecnologia. É como os portugueses, quando vieram para o Brasil, que pegou o álcool, tocou fogo no álcool, os índios adoraram eles, botaram fogo na água. Eles não sabiam nem que era o álcool. E não foi diferente com nós, com a vinda dos Anunnakis para cá. Né? Então, isso tudo, a gente tem que pensar nessas questões e ver o quanto Deus está nos ofertando. O que Ele quer dar o melhor para nós. E Ele vai nos colocar num lugar mais adequado, onde a gente vai crescer mais. Mas isso não é punição, nem castigo. Ele vai dar, sabendo o local, que você vai crescer muito mais rápido. Porque Ele vai te dar o melhor que Ele quer te dar. Porque Deus vai sempre querer nos dar o melhor. Ele não quer ver os filhos dele sofrendo. Ele vai nos dar sempre o melhor para que a gente cresça. E a gente tem que pensar nessa questão, porque nós sabemos que ainda existe Anunnakis até desencarnados. A gente não vê. Aqui a gente não vê. Estão dominando e você não vê. Porque nós estamos num planeta de terceira dimensão, a gente não consegue ver o que está na quarta, quinta. A gente não consegue ver. Então, o quanto de nós estamos sendo submetidos também a uma influência danosa por eles. Por isso que nós temos que vigiar muito os nossos pensamentos, vigiar muito as nossas emoções, vigiar, mas é o tempo todo. Como eles dizem, examinai a mensagem. Veja o contexto da mensagem. Se eu não examinar bem a mensagem que eu venho trazer, eu posso jogar, como eu já vi na minha caminhada, muitos irmãos que foram jogados para fora da igreja, por causa, às vezes, até... Eu tenho até uma experiência que eu tive com um irmãozinho, que ele era do candomblé, saiu do candomblé, ele estava se sentindo mal, que ele era evangélico, foi para o candomblé. E ele estava se cobrando muito no candomblé. Aí, um dia, eu recebi uma mensagem para ele. E eu não conhecia, ele era amigo de Sabrina, e trabalhava junto com a Sabrina. Eu fui num trabalho dela entregar a mensagem a ele. E falei, olha, Deus te ama muito. Para de se cobrar. Ele tem um amor muito grande por você. E não fique se cobrando onde você está. Você deu o melhor para Deus. Ele falou assim, mas eu quero sair de lá. Eu falei assim, você segue o teu coração. Aí ele acabou saindo e foi para a igreja evangélica. Só que tinha um contexto que eu falei para ele, lá não é o teu lugar. Eu sou evangélica, mas lá não é o teu lugar. Porque esse amigo da Sabrina, ele é homossexual, tinha um companheiro. Eu falei, lá não é o teu lugar, eles não vão te compreender. Eu falei assim. Aí um dia eu encontrei com ele
e falei assim para ele, não se abata com as palavras que você vai ouvir, porque as palavras vão te jogar no chão, mas quando você ouvir as palavras, pense no Pai, porque o Pai te ama e quer te dar o melhor. Aí, depois ele encontrou com Sabina e disse assim, olha, fala lá para tua irmã que a melhor coisa que foi para mim foi ter encontrado com ela naquele dia, porque quando eu fui para a igreja, as palavras que eu ouvi, o pastor nem entendeu por que eu agradecia tanto a Deus. Eu, glória a Deus, glória a Deus. Porque eu lembrava das palavras dela, eu ouvi tudo naquele dia. Conclusão, depois eu soube que ele estava na Igreja Católica e muito bem, ele foi aceito lá, porque não tem local melhor para aceitar os casais homossexuais do que a Igreja Católica. Eles respeitam. Infelizmente, o meio evangélico ainda tem que mudar nesse sentido. Sabe? A Umbanda recebe, o kardecismo recebe, a Igreja Católica recebe, mas os evangélicos têm que mudar essa mentalidade. E ele está lá, muito feliz, fazendo um trabalho lindo. Ele e o companheiro fazendo um trabalho maravilhoso. Ele falou só, fala para ela que agora eu estou lá na Igreja Católica. Eu falei, lá é o lugar dele, manda ele continuar. Então, gente, era esse contexto que eu queria trazer, para a gente pensar muito, porque a gente está vivendo uma época que está guerra de deuses, sim, guerra de deuses, guerra de consciências, guerra de arcontes. Nós estamos vivendo isso. E os irmãos têm falado na mídia o tempo todo, e se a gente não vigiar, achar que nós estamos acima do bem e do mal, a gente cai, e feio. Então, nós temos que pensar muito nisso, vigiar as palavras. Nem tudo que vem para a gente trazer tem que avaliar se é construtivo, porque a gente erra nisso. Porque se a gente se colocar de uma forma que achar que tudo que vem para nós está certo e não questionar, uma vez eu recebi uma direção de tomar uma atitude. Veio um espírito e falou, você tem que fazer isso. Eu fui orar. Eu falei, pai, eu não acho isso certo, não. Eu não vou fazer. Aí houve uma pressão grande, não, você tem que fazer. Eu falei, não, eu não acho isso certo. Eu continuei questionando, pai, eu não acho isso certo. Eu não vou fazer. Isso foge a tudo que eu aprendi contigo, na tua casa. Em todos os locais que eu passei, eu aprendi isso. Não, isso não está certo, eu não vou fazer. Aí depois veio uma contra-ordem e disse assim, o pai falou que é para você não fazer, não. Então, você estava passando por teste. Então, a gente tem que vigiar. E se eu tivesse feito o que foi pedido, meu filho, essa casa aqui já tinha terminado, já não estava mais de pé. O que foi solicitado teria acabado de lá de trás. E eu falei, não vou fazer, isso não vem do Pai. O Pai não é destruição, o Pai é amor. O Pai me ensinou a amar, não me ensinou a destruir. E eu falei, não vou fazer. E olha que nós estamos aqui. E vamos crescer mais ainda, porque o Pai é amor, gente. O Pai é amor. Ele ama tanto seus filhos. A gente fala, a fonte vamos colocar assim, lá é uma fonte inesgotável de amor. E é isso que o Pai quer para nós. Então, nós temos que nos reformular, sim. Temos que mudar nossas atitudes, porque a gente não veio aqui para se contaminar com as coisas desse mundo. A gente veio para usar as coisas do mundo que são construtivas, as que são destrutivas, não. A gente sabe assim, cigarro faz bem? Não. Vai nos causar danos? Vai. Quantos pacientes eu já atendi com câncer de garganta? Por causa de cigarro, de bebida. Foi benéfico? Não foi. Sabe que a bebida destrói famílias. Então, o mundo nos oferece isso. Mas vale a pena?
ir? Não, temos que reformular, porque isso traz destruição. Eu vivi isso na minha família. Meu pai foi alcoólatra. Eu tenho horror de bebida alcoólica, não é por causa de religião. Eu lidei com o alcoolismo do meu pai. E foi destrutivo. Eu assistia meu pai abrir a porta da sala, sair cambaleando, bater na parede e voltar. E meu pai era uma pessoa maravilhosa. Gente, meu pai, mesmo com toda a problemática dele, mesmo sendo esquizofrênico e bebê, eu fui criada com amor. Ele me deu amor. Eu não sei o que é apanhar do meu pai. Eu não me lembro de apanhar dele. Eu estou com 65 anos. Meu pai, olha, naquela época que a criação era assim, ó, qualquer coisinha apanhava. Né? Não, meu pai, ele não me bateu. Eu não me lembro de apanhar dele. A minha mãe era diálogo. Minha mãe sentava para conversar conosco, contava uma porção de historinha. No outro dia eu até gravei uma historinha que minha mãe contava da minha infância, dando exemplo. E eu posso até trazer aqui, que eu acho que vai somar. Minha mãe contava uma historinha. A gente tinha uma mesa redonda em casa. E toda noite a gente sentava em volta daquela mesa. E ela fazia assim, minha mãe preparava um lanchinho, fazia um cachorro-quente, fazia sempre alguma coisa, colocava na mesa, a gente sentava em volta da mesa para ler a Bíblia e orar. Isso era sagrado, toda noite. E os irmãos que não soubessem ler, que eram pequenos, o que estava do lado lia para ele. Aí e assim, a gente na mesa lendo e depois ia fazer uma refeição. Aí minha mãe contava uma história de um homem que ficou desempregado e ele foi para a igreja e falou assim, agora, como é que eu vou sustentar minha família? Estou desempregado. Aí recebeu uma mensagem que Deus falou assim, não se preocupe, que eu vou cuidar de você, nada vai te faltar. Ele foi para casa, sentou na mesa e ficou esperando que Deus cuidasse dele. Aí, no primeiro dia, caiu um pão na mesa, ele pegou e comeu, sentou no mesmo horário, esperando o pão cair da mesa. Aí o pão caiu, saiu correndo, e ele correndo atrás do pão, até que uma hora ele parou e disse assim, todo dia eu estou nessa briga, eu tenho que ficar correndo atrás do pão. Então ele falou assim, eu disse que nada ia te faltar, mas eu não disse para você ficar parado. Você tem que fazer a tua parte, que eu faço a minha. Então, eram historinhas que minha mãe contava para a gente quando era criança e citava a Bíblia. E a gente orava, se reunia e fazia todas essas reuniões. Até que eu digo que eu ganhei meu marido pela boca, porque eu fiz a mesma coisa que... Toda sexta-feira tinha um lanche. Toda sexta-feira eu preparava uma mesa, lembra? A mãe dele adorava. Eu preparava, toda sexta-feira eu fazia bolo, comprava uma opção de guloseima, que ela gostava eu digo que ela gostava só de besteirada, só da guloseima. Eu preparava a mesa, que é uma mesa bonitinha, botava tudo na mesa e ali para a gente fazer o culto. Ela olhava a mesa, sentava ali, ele sentava, eles ficavam esperando a hora de comer. Mas antes de comer tinha que fazer o culto, a gente fazia o culto. E foi assim que a gente foi conquistando. Conclusão, quando minha sogra desencarnou, para mim foi uma experiência linda, porque nós fomos comemorar o aniversário do Adil, ela desencarnou em novembro. Quando foi em março, nós fomos comemorar o aniversário do meu marido num restaurantezinho. Foi eu, ele, a prima dele, que era sobrinha da mãe dele, que me ajudava de vez em quando em cuidar da avó, a Sabrina, a Solange, que é nora do Adil, que foi que iniciou esse trabalho aqui com a gente, que eu falo sempre na Solange, ela iniciou, ela era nora do Adil, quer dizer, foi a primeira esposa do filho dele, que ela separou, mas continua nora e não tem como mudar. E ela é madrinha do meu filho. E foi o João, que era pequenininho. O João devia ter uns 9, 10 aninhos, né, João? Era bem pequeno. Nós fomos para o restaurante. Aí a avó veio e incorporou nessa prima do meu marido.
Aí falou com ele, falou com meu marido, olhou, ficou olhando para o João. O João não entendia nada, que a prima estava incorporada, ele olhava, ele não entendia. Falou com a Sabrina, com a Solange, depois me deu um abraço, chegou no meu ouvido e falou assim: graças a você eu conheci Deus. Então, foi produtivo. Olha a maravilha de fazer um culto, fazer aquele lanchezinho na mesa. Entendeu a profundidade disso? Ela evoluiu, sentando naquela mesa, a gente fazendo o culto toda sexta-feira, e ela ia por causa das guloseimas, mas prestava atenção no culto. Quando chegou um momento que ela já não conseguia andar mais, a gente ia para o quarto dela, a gente fazia a bandejinha, levava uma bandejinha com as guloseimas para ela e ia para o quarto dela fazer o culto, né? Fomos várias vezes, né, no quarto dela fazer o culto lá com ela. Então, gente, isso é Deus. Isto é Deus. E a gente tem que procurar isso, por isso que nós temos que procurar essa harmonia, temos que procurar nos melhorarmos, a gente se empenhar ao máximo para melhorar. Sei que é difícil, porque cada um tem seu temperamento. Eu tenho o meu marido tem o dele, João tem o dele. A gente dizer que a gente não vai brigar, vai brigar. Hoje mesmo eu estava falando, a gente já brigou tanto. Mas o bom é que a gente, ainda hoje, brinquei assim, entre tapas e beijos. Eu estava brincando com ele hoje. Eu falei assim, em tapa e beijo, a gente está aqui 42 anos juntos. Então, tem as dificuldades, mas a gente tem que se superar. A gente tem que um olhar para o outro e entender a dificuldade do outro e procurar compreender, sabe? O meu marido teve um momento da minha vida muito difícil quando eu perdi a minha mãe. Foi muito difícil para mim, porque com os irmãos pequenos, e meu marido entrou na minha vida nessa época. Para vocês terem ideia, quando minha mãe faleceu, eu pesava 39 quilos. A luta que foi. E foi nessa época que meu marido entrou na minha vida. E ele me ajudou a criar meus irmãos. Então, ele foi muito importante para mim nessa época. E me ajudou a conseguir conduzir todos estão bem conduzidos. A Sabrina me ajudou a cuidar da Sabrina. A Sabrina tinha 2 aninhos quando eu conheci meu marido. E ele foi assim, para mim, foi aquela... Sabe aquele presente de Papai do Céu bota no teu caminho e diz assim: toma aqui, filha, você não está sozinha. E eu sou muito grata. Muito grata. Eu sempre falo com ele, eu sou muito agradecida por tudo. Então, a gente tem que aprender a olhar as coisas boas das pessoas e ver. Eu tenho uma gratidão imensa. Hoje, eu que cuido dele. Hoje os papéis inverteram, mas eu faço com muita alegria, faço com gratidão, porque ele foi a pessoa que mais me ajudou. Passamos dificuldades juntos, mas me ajudou muito. E uma das mensagens, essa mensagem que eu mais lutei, que eu falei, eu não vou fazer, era para eu separar dele. Eu falei, não vou separar. Não vou sair daqui. Lembra? Lembra que eram 8 irmãos. 8 irmãos. Eu tinha 8 irmãos. E eu falei, não vou. E eu falei para o pai, não foi isso que tu me ensinou, não. Tu diz que um coração grato te agrada e tu está me querendo que eu seja ingrata. Não vou, não. Que isso? Isso não vem de ti, eu não aceito. Tu quer um coração grato. Tu diz que com um coração grato, tu se agrada de um coração grato e quer que eu seja ingrata. Não, pai, sinto muito, mas eu não aceito essa ordem. Eu questionei. E nós estamos aqui, num novo ciclo, entrando num novo ciclo. Então, gente, é essa mensagem que eu deixo para a gente pensar muito, até no que a gente vai falar, pensar nos nossos pensamentos para saber quem está nos conduzindo.
quem está mandando a gente fazer o quê? Analise o contexto, a destruição que a gente vai fazer, dependendo da ordem que for cumprir. Dependendo do que vai falar, se faz uma destruição muito grande. Então, é essa mensagem que eu deixo para todos, que Deus possa nos abençoar. Amém.